Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar aqui. Oiê! Para daqui a pouco a gente chamar nosso amigo aqui, que vai colaborar com a gente hoje. Vou colocar aqui qual é o nosso tema, vou deixar fixado. Vou colocar aqui tema da live. Oiê! Morrendo de saudades! Pensei em você hoje! E até te mandar mensagem. Tema da live. Boa noite, Vi, tudo bom? Vou colocar aqui necropapiloscopia. Necropapiloscopia. Deixa eu fixar isso aqui. Pronto. Olha, Carol, minha amiga maravilhosa entrando. Meu pupilo, Vila também. Só pessoas maravilhosas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Tá bom a imagem? Ah, Carol linda! Live boa é assim, né? Live só com amigos. Vou esperar aqui o Luciano entrar. A Joyce falando, quando acabar aqui a pandemia, treinar no AFES, com certeza. Isso é um tema que eu nunca falei aqui, mas a gente podia falar um dia, né, Gil, sobre a questão do Centro de Criminalística da PEMED, da questão toda de existir essa parte lá na PM que o pessoal às vezes não conhece, né? E de vocês terem o AFES maravilhoso que eu tive a oportunidade de testar. Deixa eu ver. A Arisli, gente, minha vizinha do colégio. Tenho orgulho enorme de você no ensino médio, assim me ajudou muito a ter rotina de estudos. Ai, gente, que linda! Ai, que maravilha! Adoro, saudades. Som ok? Ah, Carol, orgulho. Eu que tenho orgulho de você, maravilhosa. E esperando aqui o Lu chegar, o Lu está atrasado. 6h05 já, cadê o Luciano na nossa live? Ah, Ludlinda, obrigada. Então, pessoal, hoje o nosso tema aqui é um tema bem específico, né? Quem sabe que me acompanha no Instagram, eu falo muito de papiloscopia. Beijo, linda, beijos. E hoje o tópico especificamente é necropapiloscopia. Então, quem me acompanha aqui sabe que meus trabalhos são muito mais voltados para local de crime do que para necropapilo. Então, para falar dessa temática super importante, eu trouxe aqui pra gente esse super amigo, que parece que eu já conheço há anos, né? Que é o Luciano, papiloscopista aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E assim que ele entrar aqui com a gente, vamos papear sobre alguns estudos de casos. Eu acho que mostrar os casos é a forma mais fácil da gente trazer as técnicas, né? E eu sinto que é importante falar sobre técnicas especificamente, porque, como eu sempre falo, nossa perícia é técnico-científica, né? Stephanie, boa noite. Fernando também, lindo, lá de Três Rios, maravilhosa. Olha, Lu chegou, muito bom. Vou chamar aqui o Lu para nossa live, para compartilhar aqui. Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Tatiana, boa noite. Só pessoas queridas por aqui, muito bom. Oi. Oiê! Oi. E aí, Lud? Tudo bom, Aí, amado? eu tenho que ficar afastado, que eu sou muito grande. Não, eu também. Eu pareço só minha cara na live, só. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tô em casa, né, Ludmila? Fazendo meu isolamento, fazendo a minha parte. Sim, aqui também. Tô em Depois de casa tanta desde luta. março.
estava aqui falando com o Ó, pessoal, explicando para eles basicamente qual seria nosso tema de conversa hoje. E sim. aí, nesse meio tempo, vários colegas já entraram aqui para assistir a gente. É, Stephanie, Fernando, Fernanda, ó, só gente linda. coisa boa, né? E eu acho que Vou travou esperar um mais um pouquinho, você tá me pouquinho. ouvindo direito? Você tá me ouvindo? Eu tô. Ah, Maraboli! Olá, amigo! Direto do Chile, muito bom. Eu acho que o Lu travou. Ou sou eu, não sei. Oi, voltou? Agora sim, agora voltou. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô. A minha audição é meio ruim, mas eu consigo ouvir. Tá ótimo. Ótimo, amigo, muito bom. Bom, então, agora destravou aqui, mas voltou já, né, pessoal? Deu uma travadinha rápida, mas já voltou. Beleza, acontece. Vou beber uma Então, aguinha, Ludmilla, ó. cadê? Também tô, ó. Tem água com o nosso simpósio, tem um chazinho também, ó, com o nosso simpósio. Maravilhoso. Lógico. Muito bom. Lu, então vamos começar nosso tema aqui. A gente já deu 10 minutinhos Você... de início, já tem Sim. bastante colegas aqui presentes. Então, nossa ideia hoje, pessoal, é iniciar aqui apresentando para vocês o Luciano, para quem não conhece, né, ele vai se apresentar. Depois vamos entrar aqui nos tópicos que separamos para vocês. Pode ir aí, Sim. Lu, se apresentar para o pessoal. Pode. Tá ok. Boa noite. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Ludmilla, pelo convite, né? Eu sempre já falei isso para você. Para mim, você é uma é plena no que faz, no que fala, como doutora, como cientista. E isso é muito enriquecedor para todos nós que somos papiloscopistas policiais, que utilizamos muita técnica, que realizamos tantos trabalhos, mas que existe uma carência muito grande desses trabalhos virarem ciência, com métodos, com produção de conhecimento. Então, ter esse contato com você, com Stephanie, com tantas outras pessoas, para mim tem sido muito enriquecedor. Então, já fica meu agradecimento. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Correia, hoje sou papiloscopista policial. Eu entrei na Polícia Civil, né? Sou policial civil, entrei no ano de 2009 no concurso para técnico policial de necrópsia. Trabalhei de 2009 até 2018. Houve em 2014 concurso para papiloscopia. Fui aprovado no concurso e, na verdade, fui efetivado na função, no cargo, somente em 2018. E tenho pouco tempo de papiloscopia, mas tenho alguma experiência de polícia e também uma experiência de contato com o cadáver, né, que é o nosso instrumento praticamente de trabalho, né, principalmente na área da necropapiloscopia. Eu sou formado em administração de empresas, né, pós-graduado em gestão, mas a área da saúde sempre foi uma grande paixão, que eu pretendia um dia poder fazer um curso na área, e me formei em fisioterapia, atuo como fisioterapeuta na área de geriatria e gerontologia, e hoje faço mestrado na área de fisioterapia na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Então, essa é um pouquinho do meu histórico, da minha formação acadêmica. Em Portugal apenas. Só ali. Só ali, Maravilhoso. né? Que tive que interromper, né? Diante dessa pandemia, a gente teve que dar uma paradinha, não tem como dar continuidade. E com relação, você era técnico de necrópsia, né? Depois partiu Sim. para esse outro cargo. Teve alguma motivação? Você gostava da área? Ou apareceu oportunidade e você decidiu, por questões de carreira, realmente mudar a sua área de atuação? Então, eu vou, para não ser hipócrita, né, o grande fator motivacional, a gente quer sempre melhorar uma questão de salário, né? Uhum. Tendo em vista que eu sou uma pessoa que já havia duas graduações, não tinha muito sentido eu preciso, se existe alguma coisa que eu posso melhorar em termos de carreira e Uhum. profissionalmente, economicamente, né, eu preciso fazer. Mas esse foi um fator que me motivou, só que
tendo contato, né, com os papiloscopistas, né, dentro do necrotério, eu fiquei muito encantado, né, pela necropapiloscopia, pela forma como eles trabalhavam, pela forma como eles solucionavam a identificação de tantas pessoas que com técnicas com tão baixo custo, com tanta eficácia, eu me apaixonei, né? Isso graças a Maura, Ricardo Eiras, o Lemos, meu parceiro de trabalho, o Edson Tadeu. Foram com essas pessoas que eu aprendi a amar a papiloscopia e decidi que seria papiloscopista. E comecei a estudar para o concurso, né, uns 3 anos antes, né, que eu preciso de muito tempo para conseguir atingir algumas coisas. Mas deu tudo certo. Então, o contato já com a papiloscopia no trabalho penso que foi um dos fatores também bastante que me motivaram a mudar de função, né? Excelente. Eu estava aqui falando com o pessoal antes de você entrar que a gente se conheceu recentemente, né? Não faz tanto tempo, mas parece que faz tantos anos. Acho que pela afinidade, né, com a ciência telescópica, com essa paixão por papiloscopia. E a gente se conheceu num contexto bastante inovador e peculiar, que foi a questão do início, né, da implantação de um núcleo de pesquisa em papiloscopia dentro da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, né? E puxando esse gancho de pesquisa que foi onde a gente se encontrou, até teve um dia no grupo que você mandou uma planilha, você estava estudando os tempos de regeneração, eu falei, gente, esse cara é maravilhoso, né? E depois nos conhecemos pessoalmente. E dentro desse viés, assim, como é que é para você a questão da pesquisa científica em papiloscopia? Qual que é a sua percepção dessa área? Então, isso tudo para mim é bastante novo, né? Você, Stefania, são pessoas que realmente me motivaram a isso. Por isso eu comecei a ter alguns controles dos trabalhos que realizo na parte de necropapiloscopia, e minha percepção de pesquisa, para mim, é produção de conhecimento que, de alguma forma, vai vir contribuir para o avanço de uma determinada ciência, né, em prol também do desenvolvimento social. E para isso eu penso que tem que ter um método, né, um método de investigação, e que a partir desse método vai se encontrar respostas para responder determinadas perguntas e resolver determinados problemas. Isso é a minha percepção de pesquisa. E como um exemplo, a gente está vivenciando agora essa questão de uma pandemia, onde o que mais existe são pessoas utilizando métodos de investigação para se responder a um grande problema, uma grande questão, que é qual é o melhor tratamento para a Covid-19. Então, acho que é o exemplo melhor para a gente se ter em relação à percepção de pesquisa, para mim, é isso, nesse momento agora. Sim, com certeza. E, assim, pesquisa sempre é a essência de qualquer técnica, né? Seja no âmbito pericial ou na área de saúde também, como você pontuou. Então, para mim está sendo ótimo também essa aproximação, essa integração. Te conhecer especificamente já despertou muitas coisas para mim com relação a necropápulo, né, em termos de pesquisa. Então, acho que teremos muitos frutos ainda aí mais para frente. Muito bom. Com certeza. E Lu, a gente tem aqui na nossa live vários colegas, né, amigos papiloscopistas, mas também temos alguns alunos, algumas pessoas que futuramente vão querer trabalhar na área, pesquisadores. Inclusive, uma amiga minha aqui, a Carol, está aqui presente. Ela é pesquisadora em papiloscopia também, maravilhosa na área de local de crime, fazendo novos reveladores. E, então, eu tenho mega orgulho dela estar aqui prestigiando a gente também. E nosso tema hoje, especificamente, é necropapiloscopia, né? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho dos conceitos, né? O que é necropapiloscopia, aplicabilidade, como que funciona essa área específica em papiloscopia. Então, assim, bem resumidamente, a necropapiloscopia é uma perícia dentro da ciência, né, papiloscópica, e que ela trata da individualização humana post-mortem, né, depois da morte, né, de cadáveres que a gente chama de cadáveres recentes, né, ou também cadáveres que nós consideramos que têm algumas condições especiais, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro dessa ciência, nós temos várias técnicas, né, e vários procedimentos que são realizados para tratamento e aproveitamento de tecidos tanto epidérmicos quanto
junto tecidos dérmicos, visando a identificação do cadáver, né? Isso, assim, resumidamente, né, eu conceituo de necropapiloscopia para os colegas aí. Muito bom, Lu. Eu sempre também penso em necropápilo, eu sempre falo isso em aula também, quando eu inicio esse tópico, né? Que essa área, especificamente para mim, fala diretamente com questões até da Constituição, né? Dignidade da pessoa humana. Então, acho que o trabalho que você desempenha, os colegas também desempenham, é trazer, né, retomar essa dignidade da pessoa que está ali sem identificação, né? Com certeza. Né, e para isso, né, a gente fala as aplicabilidades que ocorrem da necropapiloscopia em várias esferas, né, inclusive esferas do próprio direito, né, a importância da identificação humana, né, no caso de um cadáver, quando a gente fala na área civil, né, que é o quanto é importante para as famílias dessa pessoa a questão dos direitos dos sucessores, né, não é minha área do direito, quem tiver aí na live que for do direito pode complementar, a importância e a aplicabilidade dessa necro na identificação em massa, em grandes catástrofes, né, que a gente já tivemos tantas aí, estamos tendo agora tantas pessoas que estão morrendo aí por causa da doença e às vezes não tem identificação ou se misturam essas identificações, né? Tivemos aqui na região serrana, né, várias catástrofes que foi essencial a necropapiloscopia, a aplicabilidade nela. E também eu gostaria de colocar, Lud, que é muito importante na investigação policial, né, a necropapiloscopia na identificação policial e também na esfera social, né? Eu vivencio muito isso e vários colegas papiloscopistas que estão aí devem vivenciar. O quanto é importante se dar nome a um corpo, né? Eu vejo que não existe luto se não houver um corpo. Né? E várias famílias, ainda que saibam que tenham perdido um ente numa catástrofe, num acidente, elas não conseguem vivenciar o luto, seguir os seus rituais, se não houver um corpo, se não houver um corpo com um nome. Né? E quem proporciona esse aspecto nessa esfera social é o papiloscopista, através da necropapiloscopia. Em 2011, nós tivemos essa tragédia na região serrana, que dizimou de famílias, de muitas pessoas, e até hoje, Ludmila, até hoje, nós recebemos aqui no PRPC de Petrópolis, onde eu sou lotado, pessoas ligam e procuram se não foi encontrado nenhuma ossada, se não foi encontrado alguém, porque por mais que eles saibam que essa pessoa veio a óbito e faleceu, esse luto ainda não aconteceu porque não há um corpo, né? E quando se dá um corpo e se dá um nome a esse corpo, a papiloscopia, a necropapiloscopia, ela é totalmente aplicável nessa questão na esfera social, que é extremamente importante. Realmente você colocou tudo, né, que a gente tinha até discutido e a importância social, Sim. ela acho que a questão mais central, talvez, né, até talvez além da questão de nós vemos outras áreas também, né, de perícia papiloscópica, eu acho que essa parte é extremamente importante pra gente. E antes de continuar aqui, nossos tópicos, nosso script, como sempre, trazemos um script para vocês e do nosso passo a passo da live. Eu tô cheio de colas aqui, ó. Vários papéis. A gente tem aqui a papiloscopista Rui, do IML de Santa Catarina, deu um oi pra gente também. E temos também Olá, a Rui, boa noite. Luciana, que é papiloscopista. A Luciana é Mato Grosso, não é? Mato Grosso do Sul, eu sempre Olha que confundo. legal. Que também está aqui com a gente. Então, temos aí colegas do Brasil todo aí espalhados, prestigiando o nosso bate-papo essa noite. Bom, então, nosso propósito hoje é trazer um pouco mais de conteúdo técnico mesmo, né? Um pouco mais técnico-científico. Então, vou te deixar à vontade, Lu, para introduzir o que a gente discutiu, né? De falar das técnicas, dos cadáveres e das formas também de coletar essa impressão aí para positivação. Então, pode ficar à vontade e eu vou aqui anotando perguntas que o pessoal fizer para a gente. Tá ok. Bem, eu acho que antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a questão das técnicas, é importante falar
algo que eu presenciei como técnico de necrópsia e presencio também hoje como papiloscopista policial. Nós que somos polícia técnica, que trabalhamos diretamente dentro de IMLs ou PRPT6, para quem não conhece a sigla, são postos regionais de polícia técnica, que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. É muito complicado, Lud, eu ter uma técnica que ela é conhecida, ela é muito eficaz, muito eficiente, que promove excelentes resultados, se eu, papiloscopista policial, ainda tenho alguma questão não resolvida quando se trata do tema morte, né? Eu tenho diversos colegas, né, papiloscopistas policiais têm um grande problema com a morte, em lidar com a morte, em falar com a morte e principalmente em estar com o corpo morto, né? Eu, papiloscopista policial, né, eu preciso tocar o corpo morto para que eu possa utilizar técnicas, para que eu possa fazer a minha avaliação como papiloscopista sobre qual é a melhor técnica a ser aplicada naquele corpo. Se eu tenho um problema com esse corpo morto, com a morte, não tem técnica que funcione, né? Então eu sugiro aos colegas aí que já são papiloscopistas policiais, aos futuros papiloscopistas policiais ou aqueles alunos que estão aí que pretendem, né, seguir essa carreira, vamos refletir um pouco sobre a morte, né? Como eu encaro a morte, como eu vou encarar tocar um corpo morto, né? Então isso para mim é um ponto chave extremamente importante para que qualquer técnica possa dar certo. Um outro ponto importante é que a gente precisa de ter alguns preparativos, né, para a gente poder conseguir estar com esse cadáver, né? Além de conhecer as técnicas, você saber quando está com o corpo morto, que tipo de cadáver é esse, que condição de cadáver é esse. E se você me permitir, eu posso mostrar um materialzinho através de slides, Lud? Sim, com certeza. Fica à vontade, Lu, pode mostrar. Então tá. Deixa eu só pegar aqui. Aham. Enquanto eu estou procurando aqui, eu queria falar assim para vocês que eu considero a necropapiloscopia uma grande arte, né? E nessa arte da necropapiloscopia, eu li uma vez um pensamento assim de Van Gogh que eu achei muito lindo, né? Ele fala que a arte é consolar aqueles que são quebrados pela vida, né? E na verdade, fazendo o link naquela questão da esfera social, a papiloscopia ela precisa de paciência, de detalhamento, de tempo, para que você possa realmente desenvolver um excelente trabalho que a notícia que vai consolar aquelas famílias e permitir com que elas vivam o seu luto, né? Então eu acho essa frase assim, de Van Gogh extremamente pertinente e bonita, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui nos meus slides. Vê se vai ficar bom aí para quem está vendo. Tá. Ih, vou ter que arrumar aqui melhor, peraí. Isso, agora ficou excelente. Vocês estão vendo bem, pessoal? O slide aí tá bem enquadrado para vocês? Para mim tá Deixa eu aparecendo aumentar. excelente aqui, perfeito. Melhorou assim? Assim tá ótimo. Deixa eu chegar aqui antes. Opa, isso não. Então, essa aqui é muito rápido, não vou entrar em detalhe. Esses são fenômenos que acontecem, né, após a morte, e a gente trabalha muito com os fenômenos tanto destrutivos quanto conservadores, né? E a gente considera esses fenômenos como os grandes desafios na necropapiloscopia, que são a putrefação, a saponificação, a mumificação, a carbonização, os estigmas profissionais, os cadáveres de idosos, que para mim são os cadáveres mais difíceis de fazer, e aqueles cadáveres que têm muitas doenças dermatológicas, né? Principalmente as alergias, né? Doenças que às vezes acometem as mãos do cadáver. Esse aqui não interessa a gente. Deixa eu só passar para outra parte. Então, como eu falava, é importante ter uma preparação para a perícia necropapiloscópica, né? Então, antes de eu utilizar qualquer técnica, eu preciso avaliar que tipo de cadáver eu vou estar periciando, né?
e a partir dessa avaliação, perceber as condições das mãos desse cadáver. Eu vou precisar fazer uma quebra da rigidez cadavérica. A gente fala o termo de quebrar, na verdade não é quebrar, é desfazer essa rigidez cadavérica, que também é um fenômeno que acontece, né, após a morte, caso necessite. Eu vou precisar higienizar as mãos do cadáver. Eu vou ter que ter atenção aos cadáveres especiais, né? Principalmente porque geralmente o papiloscopista ele atua após a necrópsia, né? Então, antes que a necrópsia aconteça, é importante que o papiloscopista faça essa avaliação desse cadáver, até para orientar o técnico de necrópsia na preservação das mãos desse cadáver que você vai periciar depois. E depois você vai utilizar a técnica de recuperação de impressões digitais antes da coleta, se for o caso. Cadáveres recentes, geralmente, a gente só faz uma higienização e a gente já consegue fazer uma boa coleta. Já os cadáveres especiais, vai ter uma demanda dessas técnicas que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu só vou retirar esse slide daqui, Lud, só um minutinho. Antes de você continuar, teve aqui uma Sim. pergunta relativa a esse slide seu que a Luciana nos fez, dizendo como desfazer essa rigidez, se somente com a massagem é suficiente para desfazer a rigidez. Ah, então tá Como ok. seria Eu não ia falar essa sobre isso, porque eu achei que pudesse demorar um pouco, mas... Então, eu faço a quebra da rigidez. Isso aqui sou eu lá no ML, quando eu trabalhava no ML7 no Rio. E eu sou fisioterapeuta, né? Então eu conheço a anatomia humana e sei mobilizar o corpo. Então a importância da quebra da rigidez cadavérica, você sempre vai fazer de proximal para distal, né? A gente pode traçar no meio do nosso corpo uma linha mediana, né? Tudo que está mais próximo dessa linha mediana, vamos pensar aqui numa linha assim, no meio do meu corpo, né? Tudo que está próximo do meu centro é proximal, tudo que está distante é distal. Então, eu já vi vários colegas derrubando o cadáver da maca, querendo quebrar a rigidez direto nos dedos, né? Eu tenho um cadáver totalmente rígido, com flexão de cotovelo, então quando ele tenta manipular a mão, o cadáver, ele te abraça, vai virar para cima de você. Então você vai sempre seguir essa ordem da quebra da rigidez cadavérica, sempre de proximal para distal. Você começa a manipular o ombro, a articulação do ombro. Depois que essa articulação do ombro está desfeita, você pode desfazer a articulação do cotovelo, fazendo movimentos de flexão e extensão de cotovelo. Depois você vai fazer movimentos de flexão e extensão de punho. E depois você vai fazer os mesmos movimentos com os dedos, né? É importante você fazer essa quebra dessa rigidez dessa forma, porque você vai fazer menos esforço físico e pensando em ML Rio de Janeiro, você imagina 30, 40 cadáveres em rigidez cadavérica. Se você pegar um plantão, eu já trabalhei lá 2 plantões diretos e saí de lá com uma conta de 90 cadáveres. Como é que você vai conseguir? Como é que você sai desse plantão, né? Então você tem que usar de técnica, senão você acaba saindo de lá com vários problemas relacionados de doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu parto, para mim é super importante o cadáver já necropsiado, ele não tem tanta rigidez, né? Porque o meu colega, eu como ex-técnico de necrópsia, para eu manipular o cadáver no exame, eu já quebrei toda a rigidez cadavérica. Então, espera o técnico mexer no cadáver, espera o técnico fazer o seu trabalho, que você vai já pegar um cadáver com a rigidez bastante desfeita. Pode ocorrer fraturas, principalmente em idosos, né? Quando você vai manipular o ombro, acaba havendo uma fratura, que já tem uma questão de osteopenia desse idoso. Então, às vezes, a gente leva um pouco de susto, mas normalmente é assim, pode acontecer. Não sei se responde a pergunta da colega aí, da Luciana. Eu acho que respondeu. Diz aí, Lu, se ele respondeu seu questionamento. Mas acho que ficou bem esclarecido, sim. Ficou? Então vamos lá para... Nós paramos na... Deixa eu botar aqui. Uhum. Você parou na parte de procedimentos prévios, né? Avaliar o cadáver, te dar início ali à perícia de fato. Deixa eu só pegar meu esqueminha. Pronto, já Ela peguei. disse que respondeu sim, Lu, tá tudo certo. Respondi a pergunta. Tá, já cheguei aqui. Então, foi o que a gente fez, né? A gente falou um pouquinho sobre
os cadáveres especiais, falando sobre a preparação para a gente realizar a perícia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre, só citar os métodos que nós utilizamos para o levantamento das impressões digitais, que eu posso utilizar a tinta, que a gente chama de entintamento, eu posso utilizar a microadesão, que é a utilização de fitas colantes com pó revelador, e também posso utilizar fotografias, né? Existem vários cadáveres que a gente às vezes não consegue uma boa tomada nem com tintamento, nem com microadesão, mas a foto fica perfeita, né? Então a gente utiliza a própria foto para fazer a identificação. Essas são técnicas de recuperação para a gente ter uma melhor tomada de impressões digitais, né? Que é a regeneração plástica, que eu vou mostrar aqui para vocês umas imagens, o desluvamento, a reidratação, a técnica que a gente chama de waterboarding, que é da água fervente, e também o ácido acético. Eu acho que não sei, não vai dar para a gente falar de todos, mas eu vou tentar. Tem alguns trabalhos que eu já fiz que eu acabo fazendo técnicas associadas, técnicas de fervura com reidratação. Então a gente consegue fazer em cada cadáver, às vezes, técnicas associadas que dão um bom resultado. Aqui é só uns exemplos de mãos, né, que a gente vê, cadáveres mumificados, né, que precisa de reidratar, os putrefatos que já vêm desluvados. O Ludmila, isso acontece muito. Quando o colega bombeiro lá da Defesa Civil, ele remove o corpo do local, as luvas ficam perdidas pelo meio do caminho, né, que eles tiram. Aí a gente acaba perdendo algo extremamente importante, né, para a gente poder fazer um trabalho. Então, esse cadáver que não tem mais luva cadavérica, a gente vai tentar dar um jeito de trabalhar com a derme dele. Então, aos colegas aí, os papiloscopistas que já trabalham, atuam, orientem, né, quando souberem que tem um encontro de um cadáver, né, orientem os bombeiros, pede o perito criminal para colocar um saquinho amarrado na mão do cadáver. Eu sempre faço isso, eu coloco um saquinho na mão do cadáver, amarro com um barbantinho, para quê? Porque a gente tem agora uma cadeia de custódia que é muito rígida e isso é um instrumento importantíssimo do nosso trabalho, né? Então amarre o cadáver, ensaca o cadáver, bota uma luvinha na mãozinha para não perder as luvas cadavéricas. Nós temos aí, né, as dermatites, são doenças dermatológicas que dificultam demais o nosso trabalho na identificação. Nós temos os putrefatos com luvas cadavéricas, né? Nós temos as pessoas que têm estigmas profissionais, né? Não sei se dá para ver daí, mas são pessoas que trabalham muito na lavoura, trabalham com produtos de limpeza. A gente fica com muita dificuldade de fazer bons levantamentos por causa desses estigmas profissionais. As mãos enrugadas, principalmente de cadáveres que foram encontrados imersos, né? Principalmente em regiões que tem praia, né? Acontece muito isso. É um cadáver que também dá bastante trabalho, que a gente trabalha muito com regeneração plástica, que a gente vai ver. E nós temos os cadáveres dos idosos, que para mim é um grande desafio, tanto na minha profissão quanto fisioterapeuta, na geriatria, quanto também no meu trabalho como papiloscopista. São os cadáveres mais difíceis para mim de estar atuando, são os cadáveres de idosos. Então, voltando rapidinho ali na questão que você falou, antes de prosseguir, desse destacamento da luva epidêmica, é um processo natural que ocorre, né? Pode ocorrer ou pode também não ocorrer em algumas situações. E eu já vi esse protocolo que você falou de ensacar a mão, né? Como um protocolo mesmo. Na Inglaterra, quando eu estudei, teve uma partezinha de necro que eles recomendavam essa prática para realmente conservar essa luva que destacou e que é um material extremamente frágil, né? E altamente rico para o trabalho em si. Então, é uma situação que existe um protocolo mesmo. Achei bem simples e bem, né? bem interessante. Eu vou até verificar se o nosso procedimento operacional padrão, se a gente tem isso aqui no Rio, ou em algum outro estado talvez até tenha, né? Mas é um procedimento que a gente já faz automaticamente, né? De ensacar. Às vezes não acontece, às vezes a gente chega lá, o cadáver já está meio que removido, principalmente quando é dentro de residência, ou vindo, enfim. Mas geralmente a gente orienta, né? Tanto os peritos criminais, os peritos criminais geralmente já nos ajudam nesse sentido, né? E o pessoal também da Defesa Civil. Então, Lud, desculpa te interromper de novo aqui, mas você volta a pergunta aqui fica à vontade, querida. Sobre a questão da fotografia. Você falou de métodos, né, de levantamento, de coleta da impressão, você falou de entintamento, falou da microdesão e também fotografia. E aí perguntaram aqui se existe alguma máquina, alguma câmera
específica para isso, alguma configuração ou não? Olha, O celular eu mesmo usei, faz o trabalho. eu usei nesse trabalho meu celular, né? Excelente. O que que acontece? Porque o que que acontece? Eu estou todo paramentado dentro de um microtério. Nós temos uma máquina específica da perícia, mas eu acho que meu celular ele faz uma imagem muito boa. Eu só botei para vocês verem um trabalho que eu fiz, né, de fotografia. Você consegue ver tudo e mais um pouco nessa fotografia. Aham, Eu vou botar bem de pertinho aí para os colegas verem, né? Eu acho que é bem é uma suficiente essa riqueza de foto, detalhes, né? né? Você Sim. consegue ver todos os detalhes, pontos característicos. Se eu não me engano, tem até uma cicatrizinha aqui em cima, ó, Aham, pequenininha. Parece que é uma sim. cicatriz. Eu acho que. Opa, deixa eu voltar aqui que eu apertei sem querer. Então, tem máquinas específicas? Tem. Mas hoje a capacidade de imagem dos celulares são maravilhosas, né? E Uhum. para gente, né, que trabalha, eu também não faço só cadáver, né, como eu trabalho no interior, eu também faço local de crime, né, então para mim o celular é muito mais fácil a utilização, né, muito mais fácil estar em cima de uma escada com lanterna, empurrando alguma coisa com o celular para tirar uma foto, do que uma máquina às vezes que é muito pesada, né, então eu tenho um Perfeito. celular, tem vários celulares de muito boa qualidade, não vou falar quais são, que por intenção não é essa, mas que com uma câmera com uma resolução muito boa. Então, ao colega da fotografia aí que perguntou, o nosso celular dá bons resultados. E perguntaram qual telefone você usa, qual smartphone, marca e modelo. Pode, pode falar aqui. Pode falar. Tá, o meu telefone é um Galaxy S9 da Samsung. Nem é, tipo assim, ele é muito bom, tem um celular muito melhor por aí. Sim. O meu é esse e Não, os mas tá ótimo. resultados, tanto. Eu tenho mais fotos aqui que eu fiz com o celular que vocês vão ver e os resultados são maravilhosos. Excelente, Lu, obrigada. Pode Nada. continuar, não vou te Então, interromper agora. não, pode interromper. Eu tenho assim, eu sou muito enjoado com uma questão de limpeza, sabe? Então eu acho que um bom trabalho começa na limpeza. Isso aqui é a preparação da nossa plaqueta de entintamento, no caso, se você for utilizar. Tem vários locais, né, que a gente vai trabalhar e o colega do plantão entintou aquela plaqueta, aquela tinta fica para outro dia e fica para outro dia. Todo final de plantão essa plaqueta tem que ser limpa, passar querosene, limpar os rolinhos, porque você precisa ter uma tinta de qualidade, você precisa, na hora que você colocar a tinta nessa plaqueta, fazer uma camada bem fina, para que você possa ter uma boa tomada. E para isso, né, a limpeza da plaqueta, você vai usar uma querosene com pano, você vai colocar uma quantidade pequena de tinta, não pode ser tá muito fluida, senão borra demais, né? E você vai utilizar, como eu já disse, através do rolo gráfico, você vai utilizar uma camada bem fina de tinta, né? Aqui é só um exemplozinho de um trabalho que eu fiz, né? Pensando em plaqueta limpa, pensando em camada fina de tinta, a gente tem um resultado, ó, bastante interessante, ó, bem bonito. Só para a gente ver. Então, a preparação da plaqueta, ver se a tinta está com qualidade boa, se ela estiver muito grossa, bota umas gotinhas de querosene, mistura, né? Não pode ficar muito fluida, senão borra muito a tomada. Oh, meu Deus, agora o celular não quer ficar em pé. Vou segurar com a mão mesmo. Vamos lá. Bem, eu vou então, Lud, só citar, acho que dá para a gente citar as técnicas, né? Dá Rapidinho, sim. né? Da microadesão, que é uma técnica utilizada em cadáveres especiais. Ela pode ser utilizada com outras técnicas, eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente usa um pó revelador, né? A Lud, para mim, é a rainha do pó. Fica ruim falar assim, né? Mas ela é uma pessoa que cria pós diferentes, então é muito interessante. Essa técnica eu uso muito em cadáveres de idosos, que às vezes o entintamento é muito complicado, porque a epiderme já está muito fininha, né? Então eu utilizo muito em cadáveres de idosos e com uma fita adesiva, né? Você pode utilizar qualquer fita adesiva, eu vou citar aqui, né, vou falar propaganda da fita, mas não tem jeito. Eu utilizo até a fita Pimaco, né? Eu viro ela ao contrário e vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Essa é a fita que eu uso, a fitinha Pimaco. Eu uso o verso dela para poder realizar a técnica da microadesão. Isso aqui eu não vou falar não, foi
um artigozinho que eu escrevi na revista da polícia, evidência, mas não vem ao caso. Essa tomada que eu fiz, depois se vocês quiserem, já disponibilizei para a Ludmila um, um linkzinho no YouTube que a gente vai ver um trabalho em um cadáver de idoso. Eu utilizei uma fita em gel, se vocês perceberem aqui, ela é meio brilhosinha. Ela é uma fita em gel da marca Sushi, que ela é muito boa porque a gente utiliza no cadáver, ela tem uma aderência muito boa na pele, como também tem aderência muito boa em objetos. E eu fiz esse trabalho no cadáver de idoso, que eu fiz a regeneração plástica, que eu vou mostrar para vocês como é feita, e utilizei o pó, né, fazendo a técnica da microadesão. E a gente tem esse resultado muito bom, né, bastante claro, né, vou botar mais pertinho para vocês verem. Isso aqui não é tinta, é pó revelador, que está aderido numa fita adesiva e que a gente percebe um resultado maravilhoso, né? Todo aquele processo que a gente faz antes, a avaliação do cadáver, a limpeza. Se eu não limpo o dedo do cadáver, né, com um detergente biodegradável, depois espera secar um pouquinho, passa um álcool. Aqui eu tenho um secador de cabelo que a gente usa velho lá, que a gente seca o dedo do cadáver com um secador para ficar bem seco. A gente tem esse resultado aí. Olha que resultado maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Com, com Muita pó e qualidade. fita adesiva. Muito qualidade muito boa, né? A fotografia eu já havia mostrado para vocês, né? Que é possível caso a gente não consiga realizar um outro trabalho. E a regeneração plástica, na verdade, é uma técnica de recuperação para melhor tomada de impressões digitais. E como é que a gente faz isso? É simples, é ter uma agulha, né, uma seringa. É muito importante, antes da gente falar sobre isso, toda a utilização de EPI, de equipamentos de proteção individual, porque a gente utiliza instrumento tanto perfurante quanto cortante, então tomemos muito cuidado. Nessa fotinha aqui a pessoa não está usando, né, na verdade eu só copiei essa uma foto da internet para mostrar a seringa e a agulha, mas as nossas luvas, todo mundo que é da área da saúde ou da área da polícia de perícia sabe que tem que utilizar equipamentos de proteção individual. Como você vai fazer? Aquele cadáver que eu mostrei para vocês era um cadáver de idoso e que eu precisei fazer a regeneração plástica. Aquela foto com aquelas mãos enrugadas que eu mostrei lá no início do nosso bate-papo, por causa de estar imerso a meio líquido, né, o local úmido, principalmente os cadáveres de afogamento, vem com as mãos muito enrugadas, né? A gente precisa melhorar a questão dessa silhueta desse dedo, né? Porque se eu tintar um dedo, como esse que vocês estão vendo, quando eu fizer a tomada dele, ela vai ficar toda falhada, né? Eu não vou ter o desenho, né, a impressão digital bem definida na tomada. Então, o que a gente faz? A gente utiliza, né, a regeneração plástica, eu injeto o ar, né, dentro do dedo. Tem colegas que utilizam gel, eu não gosto de utilizar nenhum tipo de produto, de nada, porque depois ele fica vazando, né, pelo orifício que foi feito pela agulha e acaba sujando o meu trabalho. Geralmente já sai um pouquinho de sangue, né? Então eu não quero que saia sangue, ainda mais com algum tipo de líquido, então eu prefiro só injetar o ar. Você vai introduzir, você pode utilizar essas pregas interfalangianas, geralmente eu gosto de utilizar essa prega interfalangiana distal, onde eu estou mostrando ali, e faço a introdução da agulha, né? Nunca você vai enfiar a agulha aqui ou aqui ou aqui, porque você pode ter um ponto característico extremamente importante aqui e você vai literalmente com a agulha destruir esse ponto característico, né? É um vestígio importante para você, né? E então por isso que eu faço essa área, porque é essa área que a gente tem no nosso banco de dados, né? Então é aqui que eu vou pesquisar. Então você coloca sempre a agulha nessa prega interfalangiana distal. E introduzir o ar, a gente percebe que, olha a diferença, né? Aquela melhorou a questão da silhueta e, consequentemente, a sua tomada ela vai ser bastante diferente, né? Aqui é só um esqueminha para a gente ver. Ai, Oi? desculpa te interromper. Perguntaram rapidinho aqui, em quais casos você utiliza essa regeneração plástica, Eu especificamente, geralmente né? utilizo mais nos cadáveres. Os cadáveres que a gente mais utiliza são os cadáveres afogados, né? Que chegam com as mãos muito enrugadas.
Cadáveres de idosos, praticamente eu utilizo em todos. Todo cadáver de idoso eu utilizo, que tem a mão já muito enrugadinha, e você vai perceber. Às vezes, já peguei cadáver de pessoas jovens que estavam no local úmido, uma mão ficou toda enrugada por causa da umidade, a outra não ficou. O mais importante de você utilizar essa técnica é de perceber se aquelas falanges, entendeu? As distais, elas estão sem nenhum tipo de enrugamento. Se não tiver, você não vai usar. Se tiver, você vai utilizar para melhorar a questão da silhueta, né? Diminuir aquele monte de silhueta. Então, a regra que eu utilizo geralmente é essa, né? Para poder melhorar E, Lu, a tomada. teve uma outra pergunta, antes de você prosseguir nas técnicas, que o Michel fez pra gente. Michel Luna está aqui nos prestigiando. Perguntou pra gente Abraço, meu amigo Michel. se na microadesão existe inversão de cristas e sulcos quando você faz o levantamento, em necropapiloscopia especificamente, né? Se tem inversão? Isso. Não, é a mesma coisa do entintamento. A diferença que tem é o uso pó. Né? Não Entendi. tem. Eu queria demonstrar, né? Não tem como demonstrar aqui. Mas, na verdade, quando eu entinto o dedo do cadáver, eu rolo o dedo do cadáver, né? E não tem inversão nenhuma. Agora, e na microadesão também não tem. Se você pensar numa fita, né? A diferença é que você vai rolar a fita no dedo do cadáver. E você vai Uhum. colar aquela fita, ela é uma fita transparente, né? Então só vou colocar ela no suporte secundário depois, que vai ser um papel. Se eu utilizar o pó branco, eu vou ter que usar um suporte secundário preto, ou se for branco, vou ter que usar. Se for preto, vou ter que usar o branco. Não existe inversão nenhuma. Vai ficar direitinho. O que eu Respondi, Michel? percebo, acho que respondeu. O que eu percebo com relação à inversão é especificamente não em necro, mas em local, quando você faz moldagem para levantar, né? Aí você não inverte Cristo e sulco, você inverte o tipo fundamental, né? O que você levanta Sim. ali é o desenho digital, né? Não é a impressão, você tem que inverter depois a foto do computador. Mas Ô, acho que Lúcia, respondeu posso te bem. falar? Eu nunca fiz uma moldagem. Não tive a necessidade de fazer uma Aham. moldagem. Até peço desculpas aos colegas porque eu não tive a necessidade ainda, não senti a necessidade de fazer. Porque as técnicas que eu utilizo, até, né, eu sei que tem pouco tempo de PAP, mas tem muito cadáver já na conta, eu não necessitei ainda de fazer nenhum tipo de moldagem e, pela minha experiência com os colegas, principalmente do ML-SED, né, o Cláudio, que eu aprendi muito, já tem 30 anos de necropapiloscopia, ele faz trabalhos assim que acho que até Deus duvida. E de inversões de epidérmicas, de utilizar a parte interna da epiderme, cadáveres carbonizados, e eu nunca aprendi com ele essa questão da moldagem. Eu sei que é muito eficiente também, já vi alguma coisa sobre, mas eu nunca fiz. Não tenho experiência de fazer moldagem. Assim, eu não sei moldagem em necro, mas moldagem local eu acho fantástico. Tudo bem que não se aplica sempre, né? Mas eu acho Não, não muito, tem. muito interessante. A gente não tem nem material, Ludmila, para isso. Mas E, você ô vai me Lu, ensinar aqui que eu vou fazer seu curso. Oi? com certeza, é um prazer. Tem aqui uma outra pergunta. A gente tem aqui na nossa live também um papiloscopista que eu amo de paixão, que é Pedro Ivo. Ele é papilo lá em Pernambuco, no ITB. Ele está aqui prestigiando a gente. Ele é, assim, o nome Prazer, Pedro. Um na grande parte abraço aí. de facial aqui no Brasil. Então, ele é um profissional maravilhoso. E aqui ele está com a gente, perguntou com relação a carbonizados. Que técnica você mais usa? Depois você vai mostrar pra gente, não vai, Lu, com A relação a gente vai chegar carbonizados? lá, né? Ah, Vou, tá. lógico, todos eles. Beleza. É Pedro, né, Pedro? É É Pedro. Pedro. Pedro Pedro, Ivo. daqui a pouco a gente. Pedro Ivo, daqui a pouco nós vamos chegar lá nos cadáveres carbonizados. Pode continuar. Tem mais alguma? Posso continuar? Pode continuar. Então, isso aqui é só o desluvamento, a gente sabe o desluvamento acontece os cadáveres, né, os putrefeitos, né, que tem o deslocamento, descolamento epitelial e, consequentemente, o descolamento da luva cadavérica. Estou mostrando um cadáver que eu fiz, né, é importante avaliar as condições do cadáver putrefato, as mãos, conversa com o perito legista, pede para, no caso, se estiver descolando, avisa o técnico, toma cuidado, bota um saquinho na mão do cadáver, para que eu não perca
perca essa luva ou que ela não seja danificada, para que a gente possa utilizá-las depois. Se o perito legista autorizar, é uma luva que já estiver quase descolando, como essa, olha só, gente. Ela está praticamente descolada. Conversa com o perito legista, doutor, posso tirar essa luva? Está quase caindo, né? Esse cadáver manipulado na necrópsia, você vai soltar essa luva. Se ele te autorizar, você já faz, né? O desluvamento, já leva a luva com você e já faz o seu trabalho sem precisar ficar do lado do corpo putrefato, que tem muitos colegas que têm problema com cadáver podre, né? E eu são os que eu mais gosto de fazer. Então, aqui é a luva, só para a gente ver rapidinho. O importante no desluvamento, né, é higienizar bastante as luvas. É lavar com detergente biodegradável, é secar. Você pode, na tua tomada, você pode vestir a luva epidérmica ou você pode fazer um recorte de dedo a dedo. Eu prefiro fazer um recorte de dedo a dedo, eu consigo fazer uma tomada melhor, né? E você vai utilizar o método de levantamento mais apropriado. Geralmente, eu prefiro fazer o entintamento, mas também pode fazer microadesão se você quiser, fotografia, mas o entintamento dá um resultado muito bom. Aqui é só um exemplo de como a gente faz, veste a luva cadavérica, né? Esse aqui é uma foto do colega Honorato, não sei se está aí, mas ele mandou essa foto para mim, né, porque ele estava lá no ML. E aqui é um trabalho que nós fizemos em Petrópolis do recorte dedo a dedo, né? Depois foi higienizada a luva cadavérica, a gente secou, utilizamos o secador, né? E engraçado, Lud, quando você seca essa epiderme, né? Depois que ela esfria, ela fica com uma textura parecendo um canudinho, fica um pouco mais rígida, né? Porque enquanto ela está toda suja, ela fica meio cheia toda gosmenta, né? Fica, enfim, aqueles fluidos, né, do próprio corpo putrefeito. Depois que você higieniza e seca, ela fica com uma textura muito mais fácil para a gente trabalhar depois, né? Que você seca com o secador, né? Eu aproximei bastante, olha só que interessante, né? a parte interna, você já olha que consegue ver o tipo fantástico, fundamental. gente. Olha que Meu, legal, né? maravilhoso. Você pode fazer um recorte aqui, caso, vamos supor, né, que na parte externa estivesse muito ruim, porque tinha estigmas profissionais, ou enfim. Você poderia fazer um recorte aqui, fazer a tomada na parte interna, depois jogar no computador e fazer uma inversão da imagem. Aí você teria um resultado maravilhoso. Só para a gente ver. Aqui já dá para a gente ver bastante coisa, ó, que legal. Nós vestimos, né, dedo a dedo, e eu acho muito mais fácil de trabalhar assim. Estou passando rápido, só que eu quero chegar no resultado, e aqui a gente tem o resultado desse cadáver. Olha. Né, esse é o desluvamento, que a gente faz, dá um pouquinho de trabalho, mas os resultados são muito bons. Então, esse aqui foi um outro cadáver que eu fiz. Eu vou passar aqui essa imagem, tá? Essa é a mão esquerda, foi um local em residência, uma pessoa que morreu em residência. A gente vê ali que existe ainda uma fauna cadavérica ali, são as larvas, né, cadavéricas no cadáver. E por ela estar num ambiente que batia muito sol, houve uma desidratação muito grande por causa da destemperatura, e a gente percebe que a mão esquerda dela, que estava um pouco mais exposta, digamos assim, ela ficou nesse estado. Existe ainda alguma epiderme que eu aproveitei na hora do trabalho, né? E a mão que ela meio que deitou, ela faleceu e estava deitada com o rosto na mão. A gente vê que nesse cadáver tem vários fenômenos cadavéricos aí. Tem esqueletização, tem desidratação, tem ausência até mesmo, né, de várias falanges. Então, essa mão realmente eu não consegui aproveitar nada. Mas essa aqui eu consegui fazer um trabalho bastante interessante. É uma coisa que acontece muito, né, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, não sei nos outros estados. Esse cadáver ele merecia uma
um trabalho de reidratação, né? Porque estava muito a parte interna nos dedos, você vê que está bem, a coloração está até meio negra por debaixo da epiderme, ela estava muito aderida. Então a gente corre um risco muito grande de danificar essa epiderme tentando fazer descolamento. Mas como essa pessoa havia falecido dentro da sua própria residência, os familiares estavam aguardando, eu tive que acelerar alguns processos e fazer o que era possível para conseguir fazer a identificação desse corpo. E o que, que eu fiz? Você pode ver, olha que interessante, não sei se de pertinho dá para ver como a parte da derme está totalmente ressecada, né? E uma epiderme totalmente aderida. Né? O dedo mínimo aqui que tinha um pouquinho mais fácil, mas a maioria dos dedos muito aderido à epiderme na derme. Eu tentei descolar o que foi possível e cheguei à conclusão que a melhor forma era fazer a incisão dos dedos, de todos eles, e assim eu fiz e consegui fazer um descolamento daquilo que foi possível. Tá? Os melhores dedos, o que, que eu fiz? Né? Aqui a placa limpinha, com uma camada fina de tinta, eu peguei a epiderme e já colei na própria placa. Aqui você já consegue positivar esse cadáver, né? Com certeza. Ficou excelente. Aqui você já consegue positivar esse cadáver, né? Muito tranquilo. Né? Esse é do dedo polegar, se eu não me engano, não me recordo. Aqui também você já consegue positivar. E aqui eu tenho os resultados, né? Desse cadáver, botar pertinho. Você já consegue, com certeza, positivar esse cadáver. A gente positivou e liberou rapidamente para a família. É um indicador. Esse dedo é lindo, já mostrei para a Ludmilla. Fica uma perguntinha aí, que tipo fundamental é esse? Dedo polêmico. Quero saber quem entende de papiloscopia. É gancho, é prisila invadida, é interna, verticilo, só se for muito doido, né? Nossa, Fica aí um questionamento. Depois a Lud vai fazer lá no Instagram dela um estudo sobre uma enquete sobre esse tipo fundamental. E que gerou muitos questionamentos aos mestres da papiloscopia lá no IFP. Então, esse aqui foi o resultado desse cadáver dos dedos, né? Aqui é a deca dela inteira, eu só consegui fazer alguma coisa na mão esquerda, na mão direita, infelizmente, não havia condições. Aqui é o confronto, né? Bom, o colega aí é Paulo Vitor, não é isso? Falei o nome dele certo? Pedro Ivo, nada a ver, né? Desculpa, Pedro. Então, essa reidratação, né? A reidratação geralmente nós utilizamos em cadáveres carbonizados e também em cadáveres mumificados. Eu sempre utilizo bastante essa técnica nesses dois cadáveres, né? Aqui eu vou mostrar esse cadáver que vocês viram, foi feito a incisão da mão dele inteira, né? Porque a gente queria, a partir de um período de reidratando, se havia condições de a gente aproveitar algo, né, desse cadáver. E o que eu fiz, né? Eu ainda nessa época, né, eu já estava começando a querer colocar no papel o que colocar, né? Que tipo de solução vou colocar que é melhor, que pode acelerar essa reidratação, ou também que pode até estragar essa peça, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E eu colocava sempre uma quantidade de água, né? Vocês podem ver ali mais ou menos um terço desse vidro, e colocava sempre assim, de 10 a 20 ml de detergente glicerinado, é o que eu uso, né? Eu até coloquei ali embaixo um copinho de xarope, né? Aqueles medidor de xarope, né? Quem tiver em casa pode levar e guardar lá para o seu trabalho. Então eu coloquei uma quantidade de água, né? Com 10 a 20 ml de detergente glicerinado que você pode comprar em qualquer mercado. A gente percebe que essa mão ela está bem assim, né? Ó, fechada, né? Isso é um padrão que acontece muito nos cadáveres carbonizados, que quando o cadáver ele começa a ter aquela ação térmica, né, o que acontece? Começa a haver uma queima dos músculos que são flexores dos dedos, né? Esses tendões aqui começam a ser queimados e o cadáver começa a fechar a mão e fica nessa
posição, né? Como a gente vê ali. Então, geralmente, as falanges distais, né, a polpa delas fica muito protegidas, né? E às vezes a gente consegue alguma coisa, né? Quando a carbonização não é total, a gente consegue fazer algum tipo de levantamento. Essa mão aí ficou assim reidratando acho que uns 4 dias na época. E o que é importante você fazer? Todo dia tem que passar o plantão para o colega do outro dia para trocar água, botar mais detergente, tentar mobilizar esses dedos, mexer, tentar desfazer, né, essa posição sem que você estrague, né, a peça, digamos assim, para poder você ver se consegue alguma coisa. Nesse caso, o que eu fiz? Né? A Amor, gente conseguiu rapidinho. reidratar o máximo. Deixa eu te interromper aqui, rapidinho. A nossa Sim, live vai cair daqui a pouco, porque vai dar 1 hora já. Aí a aham. gente retorna, pode ser? Lógico, um prazer. Aí Tá, vai você quer cair, parar tipo agora? assim, vai cair em 8 segundos. Aí a gente retorna, tá bom? Ah, então tá bom. Tá